Olá, prezados irmãos, ouvintes, internautas que nos ouvem neste momento. Digo-lhes que é uma satisfação muito grande estar novamente aqui na sua companhia. Como eu sempre digo, os irmãos já devem ter ouvido várias vezes, muito embora distantes materialmente, distante do nosso corpo físico, mas acredito que estamos próximos, estamos unidos espiritualmente, porque estamos lutando pelo mesmo objetivo, estamos buscando, vamos dizer assim, ganhar a mesma vitória, que é a vitória sobre as forças do mal. Irmãos, nesta oportunidade eu quero tratar com os irmãos de um assunto muito importante que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Eu poderia dizer que seria uma qualidade, até mesmo uma virtude. Irmãos, eu quero falar do equilíbrio que nós precisamos ter na nossa vida. Irmãos, em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida, nós devemos ser equilibrados. Irmãos, e o que é ser equilibrado? Para um melhor entendimento dos nossos irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: pense numa balança. Irmãos, existem aquelas balanças que antigamente, hoje é muito difícil a gente ver aquelas balanças que existia em mercados, que de um lado tinha um peso e de um lado, então, o comerciante ele colocava, ou coloca, porque eu acho que ainda existe, as mercadorias. Então ele vai colocando ali de um lado o peso e de outro lado as mercadorias, para então tentar equilibrar peso com as mercadorias. Então, irmãos, o equilíbrio na nossa vida deve acontecer, irmãos, desta forma. Um exemplo, como eu disse, tanto na nossa vida material, como na nossa vida moral ou na nossa vida espiritual. Então eu quero citar para os irmãos na nossa vida material, por exemplo, onde nós devemos aplicar o equilíbrio. Irmãos, no nosso trabalho. Então, nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso pão, para ganhar o nosso sustento. Irmãos, porém, nós precisamos ser equilibrados, porque se nós deixarmos pender para menos, nós iremos ser preguiçosos, e a preguiça não é de Deus. Então nós não teremos coragem, nós teremos preguiça de trabalhar, de realizar as nossas tarefas, de ir em busca do nosso sustento, do nosso pão de cada dia. Irmãos, e se nós pendermos para mais, então nós partiremos para o lado da avareza, da ambição. Isso também não é aprovado na doutrina, nem pela Santa Vó Rosa, nem pelo Santo Irmão Otto. Então observe que nós, a nossa vida profissional, vamos dizer assim, ou vamos dizer até na nossa vida em família, nós precisamos então ser equilibrados. Então não podemos sermos preguiçosos, relapsos quanto ao nosso trabalho, mas também não podemos ser muito apegados ao nosso trabalho, ao nosso serviço, ao nosso ganha-pão, porque senão partiremos para a avareza, para a ambição. Então os irmãos observaram, precisamos ser, neste ponto, equilibrados. Irmãos, e eu poderia citar muitos e muitos outros exemplos. Um outro exemplo que eu posso citar para os irmãos, às vezes na vida conjugal, casal, por exemplo. Então é importante, por exemplo, o esposo ou a esposa ter um certo carinho, um certo cuidado pelo seu cônjuge, pelo seu companheiro ou por sua companheira. Mas se deixar isso a menos, irmãos, isto causará problema, porque a outra pessoa sentirá aquela falta, às vezes de um carinho, às vezes de um diálogo e assim por diante. Irmãos, mas se for também um cuidado, um zelo exagerado, partirá para os ciúmes. Então, os ciúmes também é pecado e causará um transtorno muito grande na vida deste casal. Então, mais uma vez, precisa haver aí um equilíbrio
na vida dos casais. Os irmãos entenderam? Irmãos, e vários outros pontos. E também, irmãos, na doutrina. Nossa doutrina também, nós precisamos ter equilíbrio. Porque nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos alimentar a nossa fé, alimentar o nosso espírito. Por exemplo, indo nas reuniões, participando das reuniões, ouvindo hinos, ouvindo mensagens. Tudo isso, irmãos, é lícito. Mas se nós deixarmos, irmãos, isso pender para menos, nós iremos esfriar na fé, iremos perder a nossa fé. Aos poucos nós iremos perdendo a fé. Chegará um ponto que nós não conseguiremos mais levantar o nosso espírito. Isso no sentido da fé em Deus, no sentido de praticar a doutrina e a disciplina da nossa igreja. Irmãos, e se nós deixarmos pender para mais, também é perigoso. Porque aí, irmãos, partiremos para o fanatismo. E o fanatismo também é pecado, é condenado por Deus, é condenado na nossa doutrina. Então, os irmãos observaram, precisamos ser equilibrados na nossa fé, na nossa maneira de professar a nossa fé, na nossa maneira de agir com a nossa religião, com a nossa igreja e assim por diante. Então, os irmãos observaram que o equilíbrio é muito importante. Irmãos, e também na nossa maneira de tratar o nosso próximo, o nosso semelhante. Eu me lembro que a missionária, ela certa vez, ela falando a respeito do direito do apostólico, ela disse que o apostólico precisa ser bom, o apostólico precisa ser caridoso, porém, o apostólico não pode ser, ela disse, como um boneco nas mãos das pessoas. Então, os irmãos observaram, esse é outro fato que deve e que precisa haver equilíbrio. Às vezes, ao tratarmos dos nossos negócios, ou ao resolvermos um certo problema na nossa vida, porque nós não estamos livres dos problemas, não é pelo fato de sermos apostólicos, sermos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que nós não iremos encontrar problemas na nossa vida. Sim, os problemas sempre existirão. E de uma hora para outra nós podemos deparar com algum problema na nossa vida. E nós precisamos, vamos dizer assim, levantar a cabeça, ir em frente e resolver esse problema. Então, também precisa haver aí um equilíbrio. Então nós não podemos pender para menos, porque se nós pender para menos, como eu disse, seremos um boneco nas mãos das pessoas. E as pessoas irão aproveitar da nossa pessoa, não é isso? Porém, também não podemos agir para mais, porque aí, irmãos, seremos injustos, ou poderemos desencadear aí uma contenda, uma briga, um desentendimento, e isso tudo irá prejudicar então a nossa vida, irá prejudicar a nossa fé, o nosso espírito e a nossa comunhão com Deus. Então, irmãos, observe, como eu disse no início, em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos agir com equilíbrio, precisamos ser equilibrados. E desta forma, então, nós seremos bem-sucedidos. Irmãos, existem muitos outros exemplos. Se os irmãos aí refletirem, analisarem consigo, então os irmãos verão que existem muitos outros exemplos que está aí do nosso derredor e onde nós devemos então aplicar o equilíbrio, sermos então equilibrados. Eu espero que os irmãos puderam entender, puderam compreender este meu raciocínio, também esta nossa reflexão. Então, irmãos, procurem ser equilibrados na sua vida, em todos os atos, em tudo aquilo que a sua pessoa vai realizar. Procurem então este equilíbrio, porque isto é importante, agrada a Deus, aumenta a nossa santificação e também aumenta a nossa dignidade diante de Deus, diante da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Mãe Virgem Maria. Deixo aí estas palavras e que cada um faça um bom proveito destes ensinamentos. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua audiência, a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Fique na paz, fique com Deus, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo.